Muito bom, vamos lá. A gente se encontra no Daf Tezain Amud Aleph, na Mishnah lá embaixo. Fala pra gente a Mishnah. En mochrim lem dubim ve'arayot v'chol davar sheyesh bo nezek lerabim. É proibido vender para um oved kochavim, ursos, leões ou qualquer tipo de animal ou qualquer tipo de coisa que pode prejudicar, causar prejuízo para muitas pessoas. Igual a gente falou nas alahot passadas, que não se pode vender armas para eles, porque você está participando passivamente, talvez, mas participando do que ele vai fazer com isso, assim também animais ou coisas perigosas que podem gerar risco para muita gente. En bonim imaem basilki, gardom, itztadia, ubimá. Também não se constrói com ovdei kohavim. Basilki e gardom eram, não é uma igreja, eram casas onde eles julgavam as pessoas à morte, onde tinha julgamentos, onde tinha um tribunal que julgava pessoas que têm casos que podem ter pena de morte, eram julgados nesses lugares. É proibido construir isso, porque você está participando disso, e muitas vezes esses julgamentos não eram corretos, não eram feitos direito. Estádia é um estádio, certo? Um estádio onde eles faziam um coliseu, onde eles faziam esses jogos de gladiadores, que um matava o outro, etc. Também você não pode participar disso. O Bimá era o lugar de onde empurravam para matar alguém que ele era Hayav Mitah, alguém que foi julgado à morte, a pena de morte. Às vezes a morte era jogada em um lugar alto, você não podia construir esse lugar. Avabonim baem bimusiot, o beit merchatzaot. Porém, bimusiot são construções grandes, tipo palácios e castelos, esse tipo de coisa. Não tem problema. Não é ligado com a Vodazará, não é ligado com idolatria, não é ligado com matar pessoas, então não tem problema construir. Também Beit Merchatzaot, casas de banho, também não tem problema construir. E guia lakipa shemamedim avodat kohavim asur livnot. Mas é, Bimociota, na verdade, tem outra explicação aqui também, se não me engano. Tem quem explique que é construir um altar para idolatria. Construir altar não tem problema, porque ele não vai fazer a idolatria no altar, ele faz a idolatria fora e queima lá, então não é um uso direto. Mas, e Beit Merchatzot também não teria problema nenhum. Mas quando vai chegando na kipa é aquele teto abobado, esqueci como chama, esses tetos mais arredondados que lá eles fazem desenhos de idolatria, etc. Isso você não pode ajudar a construir. Então, a parte que não é ligada à idolatria, você pode construir. A parte que vira a parte da idolatria já é proibido. Amarav Hanin Barav Hizda, vamos lá, Amarav Hanan Barava, Amarav. Falou Rav Hanin Barav Hizda, e tem quem diga que Rav Hanan Barava falou em nome de Rav. Hayagasa, arei que behemadaka lepirkus, avalo limechirá. Ele falou o seguinte, em nome de Rav, Hayagasa. Até agora a gente falou sobre vender behemadaká, são animais pequenos que fazem deles rebanho, como ovelha, cabra, etc. Isso é proibido. Tem lugares que pode, tem lugares que não pode, depende da situação. E behemagassá, animais que fazem dele gado, por exemplo, isso daqui a gente falou que é proibido, certo? Behemagassá é proibido porque ele vai usar o animal para trabalhar no Shabat e não pode vender para ele. Porém, qual o din de Hayagasa? Hayagasa são animais que não fazem deles nem rebanhos, nem gado. São animais que estão no meio do caminho, certo? Pode ser, como vai aparecer na continuação, sei lá, leões, ou ursos, ou cervos, ou burros, jumento, mula. São tipos de animais que não é nem gado, nem rebanho, eles estão no meio do caminho. Então, Rav falou duas coisas. Ele falou, Arei que behemada kas lepirkus, uma alahá ligada a shritá. Se você fez shritá nesse animal e depois que você fez shritá no animal, ele pirquês, ele tem espasmos, ele estica os braços, estica as pernas para frente e para trás, isso é sinal de que ele estava vivo, mesmo que ele estava prestes a morrer, certo? Às vezes um berrimá, um animal que está messucano, ele está prestes a morrer, você vê que ele está ficando velho, ele está doente, algo do tipo, ele está prestes a morrer e na hora que fazem shritá, você não sabe se ele morreu antes ou depois da shritá. Como vou saber se a shritá é válida ou não é válida? Depende se o animal teve espasmos depois da shritá ou não. Se ele teve espasmos depois da shritá, é sinal de que ele estava vivo no momento da shritá. Então aqui, Hayagassá também. Se uma Hayagassá você vai fazer nela shritá num cervo, por exemplo, animais são ksherim, é... Ail, certo? Não sei como traduz ail hoje em dia, se não me engano é cervo. Se você vai fazer shritá nele, então se ele
era um animal que estava prestes a morrer de velhice ou de doença, algo do tipo, se ele teve espasmos depois da shkita, é sinal de que ele estava vivo durante a shkita, ele está kasher. Se não, não. Avalole mechirá, mas com relação à venda, falará que não. Com relação à venda, hayagasa não é igual berremadaka, é igual berremagasa. É igual berremagasa. Então, com relação à venda, vender esses animais, tipo uma mula, um jumento, um leão, algo do tipo, isso daqui é proibido de ser vendido porque eles servem para fazer trabalhos. Usam eles para trabalhar, igual a gente proibiu vender bois e vacas para goim, porque podem trabalhar no Shabat, esses animais também são proibidos de serem vendidos. Veni Omer, e Rav Hanin Barav Hizda, ou Rav Hanan Barava, que falou em nome de Rav, que é proibido vender esses animais, Veni Omer Rav Lemechira. E eu falo, ele discorda de Rav e diz que não. Com relação à venda também. Makom shenagol imkor mochrim, shelo imkor el mochrim. Hayagasa, esses animais que estão no meio, burro, etc., eles são igual berremadaka. São iguais animais pequenos, fazem deles rebanhos. Tem lugar que é permitido vender, tem lugar que é proibido, de acordo com o costume. Então, uma certa discussão se Hayagasa, se é proibido vender ou não é proibido vender. Tanan, fala Gmará o seguinte, está ensinando a nossa Mishnah. Ein mochrim laem dubim verayot velochol davar shesh bonenzek lerabim. A nossa Mishnah falou que é proibido vender ursos e leões e qualquer tipo de animal, qualquer tipo de coisa que causa prejuízo para o tzibur é proibido vender para eles. Agora, Dubim e Arayot, eles fazem parte de Hayagasa. Eles estão nesse meio do caminho, não é nem gado nem rebanho, é Hayagasa. E a nossa Mishnah disse que é proibido vender, mas por quê? A nossa Mishnah proibiu vender porque são animais que causam prejuízo para outras pessoas. Mas se for um animal adestrado, por exemplo, se for um leão adestrado, um urso adestrado, que não sai por aí prejudicando pessoas, parece que é permitido. Erav falou que Hayagasa é proibido vender. A nossa Mishnah a gente vê que não, que se eles fossem meturbatim, se eles forem adestrados, eles são animais caseiros, é permitido vender. Amarabarula be'ari shavur v'alibaderabiuda. Fala Rabarula, não. O que a nossa Mishnah falou, que esses animais é permitido vender quando eles não prejudicam outros, não está se tratando de um animal que está inteiro, está se tratando de um animal que ele está quebrado, que ele não serve para melachá, ele está com as pernas quebradas, ele não vai voltar a trabalhar normalmente, ele não serve para melachá. E já que ele não serve para melachá, a nossa Mishnah permitiu como Rabiuda, mas outros animais que estão inteiros, completos, já que eles servem também para melachá, eles são proibidos de vender, mesmo que eles não causam prejuízo. Então, a nossa Mishnah que permitiu vender quando eles não causam prejuízo são animais que eles não conseguem fazer melachá, eles estão quebrados, estão com a perna quebrada, tem algum defeito que impede ele de fazer melachá. Então, a única proibição seria por prejuízo ou não. Então, se ele é adestrado, é permitido. Mas, se ele pode fazer melachá, é uma proibição por si só, independente do prejuízo. Ravashi Amar, Stamari Shavuru Etzel Melachá. Ravashi fala, não, a nossa Mishnah falou de Dubim e Arayot, Dubim de ursos e leões. Ursos e leões não fazem Melachá, não trabalham para as pessoas na casa, eles não aram a terra, eles não fazem nada desse tipo de Melachá. Então, a nossa Mishnah está falando de temas, de animais que eles não são ligados a Melachá. A única proibição seria se eles prejudicam outros ou não prejudicam outros. Esse é o único fator que a gente vai ter que lidar. Então, por isso foi permitido quando eles são adestrados, que eles não saem por aí prejudicando. O que Rav falou de outros tipos de animais que eles servem para trabalho. Outros animais que servem para trabalho, o fator é outro. Então, o Rav e a Mishnah estão falando de temas diferentes, não é pergunta de um para o outro. Meite, pergunta Gemara. Keshem shin mochrim lahem behemagasa, kachin mochrim lahem chayagasa. Está escrito explicitamente na Braita que do mesmo jeito que não se vende behemagassá, bois e vacas, porque eles vão trabalhar no Shabat, também não se vende hayagassá, também não posso vender um jumento, um cavalo, algo do tipo, certo? Animais que são chamados de hayagassá, porque eles são colocados para trabalhar no Shabat. Cavalo a gente tinha uma discussão lá atrás, mas um burro, por exemplo. Então, Hayagassá é igual Behemagassá, diferente de Behemadaká.
certo? Ou seja, essa braita diferenciou entre Behemadaká, que depende do costume do lugar, e Hayagassá, que é igual Behemagassá. Então, o jumento é igual o boi e a vaca, que não pode vender em lugar nenhum, independente do costume. Tiúta de Rav Hanan Barava, Tiúta. Temos aqui uma pergunta para Rav Hanan Barava, que realmente a opinião dele caiu, e aparentemente Rav estava certo. Rav que falou que Hayagassá é igual Behemagassá, que do mesmo jeito que não se vende Behemagassá como bois e vacas, porque ele trabalha no Shabat, assim também Hayagassá não são vendidos. Diferente de Behemadaká, diferente de rebanhos, de ovelhas e cabras, etc., que isso vai depender do costume. Agora, a mesma sugiá que a gente viu agora, tem gente que estuda ela de uma maneira diferente, digamos assim, chegou na mesma conclusão, mas por um caminho diferente. Ravina Rami, Ravina, ele compara a Mishnah com a Braita. A gente trouxe a nossa Mishnah, trouxe Irav e fez uma pergunta da Braita. Ravina, ele começa com a Mishnah e com a Braita. Ravina Rami Matniti na Braita ou Meshanei? Ravina, ele começa da Mishnah, compara ela com a Braita e traz a explicação que a gente viu em cima. A Sugiá que a gente estudou até agora, a versão que a gente estudou até agora, ela começava da Mishnah, trazia Rav e usava a Braita como prova ou pergunta para um dos lados. A opinião de Ravina foi um estudo diferente, começando da Mishnah, comparando ela com a Braita e lidando com Rav depois. Então Ravina ele estuda da seguinte forma. Tenan, está escrito na Mishnah, mochrim lahem dubim verayot vechol davar sheyesh bo nezek lerabim. Está escrito na nossa Está escrito na nossa Mishnah, certo? A nossa Mishnah disse que não se pode vender ursos e leões porque eles podem prejudicar outras pessoas. Não posso vender esse proveito com o Rabim. Tamadei benezek lerabim, madei benezek nezek mochrim. A priori, concluo da nossa Mishnah que todo problema de vender é quando eles podem prejudicar, mas se eles não prejudicam, se eles são adestrados, posso vender sem problema, posso vender os dubim ve'arayot. Por mim, mas a priori a gente vem em outro lugar, que porém tem uma braita que diz que da mesma maneira que não se vende behemagassá como bois e vacas, assim também não se vende hayagassá, assim também não se vende ursos, leões, jumentos e burros, etc. E mesmo nos lugares onde não tem problema vender berremada cá, animais pequenos, certo? Que fazem deles rebanho, como ovelha e cabra, hayagassá eu posso. Então vemos uma contradição. A nossa Mishnah disse que quando eu não posso vender do Bime Arayot, ursos e leões, quando eles são prejudiciais, mas se eles são adestrados, não tem problema nenhum. E a Braita disse que não, que Hayagassá é proibido de vender em qualquer situação, igual Behemagassá. O Meshanei, ele dá as duas respostas que a gente viu antes. Be'ari shavur v'aliba drabuda, Ravashi amar, tztamari shavur etel melachá. As mesmas respostas que a gente viu antes são válidas aqui para explicar essas duas braitas, a Braita e a Mishnah. A Mishnah que falou que o único fator que eu preciso verificar com relação ao leão é se ele é prejudicial ou não, e foi diferente do que a outra Braita falou, que eu não posso vender em situação nenhuma, porque ele serve para trabalhar, está se tratando de um leão quebrado, um leão que está machucado. Então ele não vai trabalhar. Então a minha dúvida é se ele pode matar pessoas, atacar pessoas ou não, como o Rabiuda, que permitiu vender animais que estão machucados, que não podem trabalhar. E Ravashi dá uma resposta parecida e fala que não. A Mishnah falou sobre ursos e leões, porque são animais que não trabalham. Esses animais que não trabalham, o único fator que tem para decidir se pode ou não pode é o quanto ele é prejudicial ou não. Mas animais que trabalham, com certeza, todos são proibidos. Então não tem contradição entre a Mishnah e a Braita. A Mishnah que falou que o fator que me define se eu posso vender ou não é se ele é prejudicial ou não, está tratando de animais que não trabalham, então essa é a dúvida. A Braita que falou que eu não posso vender nenhuma hayagassá, mesmo esses animais que são intermediários entre o rebanho e o gado, esses animais não posso vender de jeito nenhum, está tratando de animais que trabalham, não o urso e o leão. A urso e o leão é outro tema, está tratando de animais que trabalham, por isso foi proibido. Não está tratando de leão, ou seja, são animais diferentes na Braita e na Mishnah. Matkif la Rav Nachman, man lei malan deari chayagasai, dilma chayadakai. Fala Rav Nachman o seguinte, olha, quem falou que o leão ele é chamado de chayagassá? A gente perguntou uma contradição. A nossa Mishnah disse que pode vender leão quando ele é adestrado, não vai prejudicar. Mas tem uma braita que diz que hayagassá é proibido de vender em qualquer situação. Essa era a contradição, porque a gente supõe que o leão é chamado de hayagassá. Pergunta a Rav Nachman, quem disse que o leão é chamado de hayagassá? Talvez ele é chamado de hayadaká, e consequentemente não tem contradição.
quem disse, ou seja, o leão ele é uma raiá, certo? É uma raiá, não faz dele gado nem rebanho. A pergunta é se a gente define ele como gás, como algo grande ou como algo pequeno, porque tem outros animais que talvez são maiores do que o leão, o urso, por exemplo, ele pode ser maior do que o leão. Então a pergunta é como você define o leão? Por que você falou que o leão com certeza é raiá gassá, e aí você perguntou, como está escrito que pode vender o leão quando ele é adestrado, ou se tem outra braita que diz que é proibido vender raiá gassá, quem disse que o leão é raiá gassá? Talvez o leão é raiá da cá. Certo? Então, Rav Nachman falou, olha, talvez a pergunta nem está no lugar. Ravashi daik matnitin umoitiv tiuvta. Ravashi, ele faz um diuk da nossa Mishnah e faz uma pergunta para as opiniões que foram vistas antes. Tananta, esse Mishnah é o seguinte, ele mochrim lem dubim verad lo chodavar shesh bo nesek lerabim. Tama dei bei nezek, aleit bei nezek mochrim. A nossa Mishnah disse, certo? Voltando à nossa Mishnah, é proibido vender ursos e leões e qualquer tipo de animal que causa prejuízo para Rabim, ou qualquer coisa que causa prejuízo para o coletivo, que pode gerar um prejuízo, só quando realmente eles podem causar um prejuízo, mas se eles são adestrados, não tem problema vender. Vetamari, destamari, shavuro etel melachá, avamide achrina, david melachá, lo. E a gente vê daqui que a Mishnah escolheu justamente animais que não são animais trabalhadores. O urso e o leão não trabalham, não aram a terra, não fazem nenhum tipo de trabalho. Por isso a Mishnah colocou o fator ligado ao prejuízo ou não prejuízo. Mas animais que trabalham são proibidos de qualquer jeito, certo? Então parece daqui, dá para entender a nossa Mishnah. A nossa Mishnah que escolheu justamente o urso e o leão, animais que não são animais trabalhadores, dá para concluir dela que animais trabalhadores são proibidos de serem vendidos de qualquer jeito. Tilta de Rav Hanan Barava, tilta. Ficou aqui uma pergunta para Rav Hanan Barava. Rav Hanan Barava falou que vender esses animais, vender burro, jumento, esse tipo de animal, vai depender do costume local. Daqui a gente vê que não. Esses animais são proibidos de serem vendidos em qualquer situação, como o Rav falou, porque eles fazem melachá. Já que eles fazem melachá, o din deles é igual bois e vacas. Vechayagassá miat mai melachá. Da pergunta, tá bom, mas que trabalho faz Hayagassá? O burro, que trabalho o burro faz? O boi e a vaca, eu entendo, eles servem para arar a terra, eles puxam, etc. Eles têm o trabalho deles. Mas o que que o burro faz? O que que o burro, de acordo com a gente falando agora, Alahá como Rav, que é proibido vender Hayagassá, como burro, jumento e cervo, etc., porque eles trabalham no Shabat e o cara para quem eu estou vendendo, o Veto para quem eu estou vendendo, pode acabar usando ele no Shabat e eu não posso vender para ele. Pergunta, que trabalho ele faz? Amarabai falou, Abai, Amarli Mariuda de Bei Mar Yochi, falou para mim, alguém chamado Yuda, da casa de Yohani, Tachni Rechaim Bearudei. Olha, não, desculpa. A Marli Mariuda falou para mim, Mariuda, alguém chamado Yuda falou para mim, de bem Mariohanei, as pessoas dessa casa de Yohanei, Tachnei Rechaim Bearudei, eles usam o arod, eles usam o jumento para moer trigo, para moer aquela, igual a gente falou da outra vez, que eles prendiam o animal num pedaço de madeira, com um círculo no meio, o animal ia girando, 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 e ele ia ficar pisando no trigo e moendo ele. Então usam eles para trabalhar também, colocam um burro para ficar dando volta lá e moendo o trigo. Então, por isso é proibido, porque eles têm trabalho. Então, eles podem trabalhar no Shabat. Por isso não pode vender. Amarabizeira, fala Rabizeira, que a Vinambeira Vilda, quando eu estava na casa no Beit HaMidrash de Iravilda, Beit HaMidrash, desculpa, não na casa, quando eu estava no Beit HaMidrash de Iravilda, quando eu era aluno de Iravilda, Amar lá, ele falou para a gente o seguinte, Gmiru Minai Amilta, aprendam de mim o que eu vou falar para vocês agora, de Migavra Rabashmi ali, que eu ouvi isso de alguém importante, eu ouvi isso de um grande Talmid Chacham, Velo Yadana Nimirav Meshmuel, e eu estou na dúvida agora se eu ouvi isso de Rav ou eu ouvi isso de Shmuel. Mas de qualquer jeito, o que eu vou falar para vocês agora é algo que vocês podem ter certeza absoluta que está certo, porque eu vi de alguém grande. Chaya Gassá, Arei que bermada kale pirkus. Hayagassá, certo? Hayagassá é o que a gente tem visto até agora. Um cervo, por exemplo, são animais medianos, nem rebanho, nem gado. Eles têm o mesmo din de berremada cá com relação a pirkus. Se fizeram nele shritá e ele teve espasmos depois, sinal de que ele estava vivo no momento da shritá. Então, mesmo que ele estava prestes a morrer, é sinal de que ele estava vivo no momento da shritá e a shritá é válida. Então, contra a Bizeira, assim eu vi de Ravilda que ele não sabia se foi Rav ou se foi Shmuel que falou isso. A gente viu logo atrás que foi Rav que falou isso, mas de acordo, mas Ravilda não sabia, não lembrava. Contra a Bizeira, que até le Curcúnia, quando eu cheguei numa cidade chamada Curcúnia, acho que Hita ele Rav Hia Barashi o que amar, eu ouvi Rav Hia Barashi dando um shiur, e ele falou Mishmei de Shmuel, ele falou em nome de Shmuel, Chayagasarei que behemada kale pirkus.
Ele falou em nome de Shmuel que Hayagassá, o servo, por exemplo, é igual ao Behemada Kale Perkus, que tem espasmos, é sinal de que estava vivo na Shkita. Tá kasher. A mina, Shmamina, Mishmei de Shmuel Itmar. Entendeu Rabizeira que foi Shmuel que falou isso, certo? Rabizeira ouviu de Raviuda. Raviuda, ele foi aluno tanto de Rav quanto de Shmuel. Quando o Rav faleceu, ele foi ter aula com Shmuel, e ele não lembrava de quem ele tinha ouvido exatamente. Agora, Rabizeira entendeu que foi Shmuel que falou isso, porque ele ouviu o nome de Rav Barashi falando exatamente o mesmo dia, em nome de Shmuel. Certo? Mishmei de Shmuel Itmar. Que a telesura, quando eu cheguei na cidade de Sura, acho que Hite le Raba Barinmia, de ativo que amar lei Mishmei de Rav, Hayagasare que behemada kale pirkus. Falou Rabizena, quando eu cheguei na cidade de Sura e fui ouvir lá o Shur, eu vi um Shur de Raba Barinmia que estava falando em nome de Rav. Que Hayagassá, se ela tem espasmos, é sinal de que ela estava viva na hora da Shkita, ela está ksherá. Ou seja, ele ouviu de novo a mesma coisa, só que dessa vez, em nome de Rav. A mina, aí ele entendeu, Shema mina, então Mishmei de Rav, então Mishmei de Shmuel. Entendeu a bizeira que tanto o Rav quanto o Shmuel, os dois falaram, certo? Raviuda não lembrava de quem ele ouviu, mas entendeu a bizeira que tanto o Rav quanto o Shmuel, os dois sustentam isso, os dois falaram isso em algum momento. Amina Shmamina Iton Meshmederav Iton Meshmedeshmuel. Que Salik Leatam, quando eu fui para Eretz Israel, Rabizeira, ele foi de Bavel para Eretz Israel, então ele conta que quando eu fui para Eretz Israel, acho que Hitler Ravasei de Ativo que amar, eu encontrei Ravasei falando o seguinte: Amar Avchama Bargura Meshmederav, Hayagasa Arei Kebemada Kale Pirkus. Eu encontrei Ravasei falando justamente o mesmo din, certo? O mesmo alachá, em nome de Rav, só que em vez de trazer Eraba Barirmia, um dos alunos de Rav, ele falou isso em nome de Rav Hama Barguria, outro aluno de Rav, certo? Mais alguém que falou a mesma coisa em nome de Rav. Amreilei, eu falei para ele, Velosa Valamar de Mara Deshmata Rabba Barirmia. Eu falei para ele, olha, você está falando isso em nome de Rav, e você está falando que Rav Hama Barguria falou esse nome de Rav, mas eu ouvi que Rabba Barirmia falou esse nome de Rav, certo? Era muito importante para eles a Kabbalah, era muito importante para eles a tradição de quem falou o que em nome de quem, porque se eles veem uma contradição, eles veem uma opinião diferente, eles vão saber exatamente quem falou isso para saber como pesar as duas opiniões, e Allah é como quem, e para não ter contradições. Então falou Rabizer, olha, você está falando isso, que Rav Hama Barguria falou em nome de Rav, mas eu ouvi que Rabba Barirmia falou em nome de Rav. Amarlei Patia Urma. Patia Urma é uma expressão, Kelim Shchorim, tipo roupas. Ele falou: olha, você que está com a roupa velha, roupa suja significa que ele era um Tamil Chacham, ele dedicava o tempo inteiro dele para estudar a Torá, não tinha nem tempo de lavar a roupa. Então era uma expressão positiva. Olha, você que é Talmid Chacham, Minayu Minachti está em Shmata, do que eu falei, do que você falou, a priori a gente vai poder ter aqui a versão completa. Você falou que Rabba Barirmia falou esse nome de Rab, e eu ouvi que Rav Hama Barguria falou esse nome de Rab. Agora que a gente tem essas duas coisas juntas, eu posso entender realmente como foi, quem falou, Minachti está em Shmata, Itmar Nami, Testar Shmata. A gente pode juntar os dois, com logo a Gemara fala o seguinte: Itmanami, Amarabizeira, Amaravasi, Amaraba Barmiria, Amarav Hama Barguri, Amarav, Hayagasare, Kebemada Pirkus. Ou seja, vem Rabizeira, fala em nome de Iravasi, que é o rabino que ele encontrou em Eretz Israel, falando esse din, e aí ele falou isso em nome de Rabba Barirme, em nome de Rav Hama Barguri, em nome de Rav. Ou seja, Rav falou que Hayagasare Kebemada Pirkus. Rav falou que esse Hayagassá, esse animal que está no meio entre o gado e o rebanho, se ele tem espasmos depois da Shkita, senão de que ele estava vivo, a Shkita está Kshirá. Rav falou isso no Shiur. O aluno dele, Rav Hama Barguria, ouviu. Depois Rav Hama Barguria repetiu isso em outro Shiur, e o aluno de Rav Hama Barguria, chamado Rabba Barirmia, repetiu isso em nome de Rav Hama Barguria, em nome de Rav, certo? Então a passagem, a transmissão dessa alahá, ela começou de Rav, passou para o aluno chamado Rav Hama Barguria, passou para o aluno chamado Rabba Barimia. Os dois falaram a mesma coisa em nome de Rav, só que a transição aqui não foi direta, teve um desses rabinos, ele estava no meio do caminho. Certo? Então, não é para discutir a Allahá, realmente a Allahá a gente já definiu, para realmente entender a tradição de onde veio essa Allahá. En bonim vechule. Amarav Rochanan Gimel Baliskaot Hem. Tem três tipos de Baliskaot. Chama em português? Balisca? Bom, são construções enormes que tem a parte de cima é mais arredondada. Tem três tipos. Shemalcheu de Kochavim,
ושל מחצאות ושל אוצרות. Tem de reis idólatras, de casas de banho e de otzarot, onde guardam os tesouros. Esse tipo de construção ele serve para três coisas diferentes. Ele é usado para três coisas diferentes. Esse estilo de construção servia para três tipos de funções. Amarava, shtaim leiter vechad eisur. Falarava, dois é permitido e um é proibido. O de casas de banho e o de tesouros é permitido construir isso, mas de malcheu de kochavim, que eles colocam lá a idolatria deles, etc., isso daqui é proibido construir. Vesiman lesor malchiem bezekim. O que é do rei, o que é dos malachim é assur. Veikadeave, tem quem diga amarava, kulam leeteri. Tem quem diga que Rava permite os três. Tanto de Malchev do Kohavim quanto Merchatzot quanto Tarot, os três são permitidos de serem vendidos. Certo? De serem construídos não tem problema nenhum, porque mesmo Malchev de Kohavim, tá bom que o rei ele era o Ved Kohavim, o rei era idólatra, mas você está construindo o palácio, a casa dele não tem problema construir. Pergunta Amarav, Atnan en bonim imaem basil que gardou mitzad el bima. Pergunta mas espera aí, está escrito na nossa Mishnah que tem basilque que é proibido de ser construído. De acordo com o Rava, tem três tipos de basilque que apareceu em nome de Rabi Yohanan, dos reis, das casas de banho e dos tesouros. E Rava fala que os três são permitidos. Mas a nossa Mishnah diz que tem um basilque que é proibido. Como ele vai explicar na nossa Mishnah? Eima, então o Rava explica o seguinte, qual basilque é proibido de construir, que a nossa Mishnah proibiu? Eima shel gardom veshel itzada veshel bima. O basilque proibido é um basilque de cardom, de estada e de bima, ou seja, basilque não tem quatro coisas aqui. A gente não tem basilque, cardom, itzada e bima. A gente tem basilque de cardom, basilque de estada, basilque de bima. Tem basilque que serve para julgar as pessoas, para fazer jogos onde um mata o outro de gladiadores e para matar quem foi julgado à morte. Isso daqui é proibido de ser construído, mas de reis, de casas de banho e de otzarot, não tem problema nenhum. Vamos mais um pouquinho, temos aqui uma história na nossa continuação, uma história para a gente terminar. Tano Rabanan conta com o seguinte, certa vez Rabbi Eliezer foi pego pelos menim é geralmente quando aparece menim na Gemara, são cristãos, ele foi pego e quiseram obrigar ele a abandonar o judaísmo e se converter para o cristianismo, e ele não quis, então ele foi ser julgado, Legardon, levaram ele para ser julgado, Lidon. Amarlo, Toegmon, falou o governante local para ele, Zaken Shekamotchai, Yasok Bedvarim Betelim, falou, alguém idoso igual você, Rabbi Eliezer, você vai gastar seu tempo com besteira? Ele estava falando da Torá, certo? Ele estava falando para Rabbi Eliezer, olha, abandona a Torá, vem acreditar na nossa fé. Sim, assim ele falou. Betelim alalo, Amarlo falou Rabbi Eliezer para ele, Neeman alai dayan. Falou Rabbi Eliezer para ele, eu confio no juiz. Agora, a intenção de Rabbi Eliezer é, eu confio no juiz, eu confio em Akadosh Baruch Hu, que entregou para a gente a Torá, então para mim não são Dvarim Betelim, não é besteira, para mim essa é a Torá de Akadosh Baruch Hu, certo? Só que ele falou numa linguagem, Neeman alai dayan, que eu confio no juiz. Kassavur Otoegmon, o governante achou, Alavu Omer, o governante achou que Rabbi Eliezer está falando dele. Quando Rabbi Eliezer falou, eu confio no juiz, o governante que estava julgando ele achou que ele estava concordando, estava falando, tá bom, vou abandonar a Torá e vou seguir a sua fé. Veu lo amarela que nem Davi Shoashamai, mas Rabbi Eliezer a intenção dele foi com a Kadosh Baruch Hu. Amarlo, aí esse Egmon, o governador, falou, Oil ve mantani alecha dimus patur ata. Aí esse juiz falou para ele, já que você confiou em mim, você demonstrou sua fé na minha crença, então você está livre, certo? Ele foi liberado, ele saiu patur. Então ele acabou sendo liberado, quer dizer, ele não falou isso para se liberar, ele falou, olha, eu confio em Akadosh Baruch Hu, o cara entendeu errado e liberou ele. Quando ele voltou para casa, quando ele voltou para casa, ele estava pensativo, ele estava meio não deprimido, mas ele estava pensativo e preocupado, ele estava pensando, por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui julgado para quererem me converter? Quer dizer, eu tenho que ter feito algo de errado ligado a isso, e por causa disso eu fui julgado por essa questão justamente, certo? Ele estava tentando entender o que aconteceu, e os alunos tentaram consolar ele, não estava adiantando, porque ele estava tentando fazer tshuva, ele não sabia o que ele fez de errado para ter entrado nessa situação. Amal Rabi Akiva falou para ele, Rabi Akiva, Rebi tarsheni lomar davar echad mimah shelimatani. Rabi Akiva aparentemente tinha uma ideia do que era, e ele perguntou para Rabi, olha, me deixa falar uma coisa que você ensinou para a gente. Rabi Akiva era aluno dele, falou, olha, Rebbe, me deixa eu falar uma coisa que talvez tenha a ver com o assunto. Amarlo emor, falou Rabbi Eliezer para ele, diga, Amarlo Rebbe, Shema minut bali yadecha,
Perguntou, falou Rabi Akiva para ele, talvez se teve alguma situação em que você teve uma ligação com algum tipo de minuto, algum tipo de cristianismo, algo do tipo, e você teve proveito disso, velav nitpasta, e já que em algum momento você teve proveito de algo ligado a minuto, de algo ligado ao cristianismo, talvez por causa disso você acabou sendo julgado com relação a essa questão. A Marlo falou Rabi Eliezer para ele, Akiva Iskartani, falou para ele, Rabi Eliezer, olha, Rabi Akiva, você me fez lembrar realmente o que aconteceu. O que aconteceu com ele? Certa vez eu estava passeando no Shuk de Tzipori, o Matzat Echad, encontrei alguém, Yakovish Kfar Sachania Shemo, alguém chamado Yakovish Kfar Sachania, certo? Ele era aluno de Yeshu, Amar-lhe, e ele falou para mim o seguinte, Katuv Betoratchem, está escrito na Torá, Lota Vietnam Zonav Vegomer. Está escrito no Pasuk, a Zoná, a mulher que ela é meretriz, se ela recebe dinheiro para fazer o que ela faz, certo? Ela recebe dinheiro para dar prazer para alguém. Esse dinheiro que ela recebeu, se ela receber, por exemplo, um animal como pagamento, esse animal não pode ser feito dele korban, já que ele foi transferido do homem para essa mulher pelo que ela está oferecendo para ele, esse animal não pode ser feito korban no Beit HaMikdash. E aí esse cara, esse aluno de Yeshu, perguntou para Eliezer, Maula só também no Beit HaKisele Kohen Gadol. Será que tá bom, eu não posso usar esse animal de korban, mas será que eu posso usar esse animal para fazer dele um banheiro para o Kohen Gadol? Ou seja, é uma construção no Beit HaMikdash, mas é uma construção desprezível, o banheiro do Kohen Gadol. Será que é permitido ou não? Veló Marteloculum, eu não respondi, não falei nada. Amar-lhe, ele falou para mim, Kach limdani, assim me ensinou, quer dizer, assim Yeshu me ensinou, que metnan zona kiptza, vead etnan zona yashuvu, mimakom atinofet ba'u, lemakom atinofet elecho. Ele explicou o passuco, está no passuco o seguinte, que metnan zona kiptza, vead etnan zona yashuvu, o passuco fala o seguinte, isso daqui veio de etnan zona, veio como pagamento da zona, da meretriz, e isso vai voltar para ela, ou seja, se isso daqui veio de makom tinofet, ele pode voltar makom tinofet. Então ele explicou para ele o passuco, que já que isso foi usado de maneira desprezível, eu posso usar isso para construir o banheiro, venania davar. Venania Davari, Rabi Eliezer, ele gostou desse pirush, gostou dessa explicação, ele teve prazer nisso, mas foi algo ensinado por Yeshu. Aledei zenit fasti le minut, ve'almad mashkutu batorá, archek me'alea darkecha zo minut, ve'al tikrav el petach beitá zo areshut. E por causa disso eu transgredi o que está escrito na Torá, que a Torá falou para se afastar o máximo possível de minut do cristianismo e qualquer outra religião que não seja judaica. E a Drashá do Passuco fala também se afastar do governo, porque o governo geralmente pode causar problemas para as pessoas, então se afasta de lugares que podem ser prejudiciais. Eu transgredi isso que está escrito na Torá, por isso isso acabou acontecendo comigo. Veika de Amri, tem quem diga outra explicação para esse Passuco. Archek me'alea darkecha, se afasta o seu caminho deles, zominut ve'ereshut, ou seja, que o seu caminho passe longe de minut e reshut, do cristianismo e do governo, ve'al tikrav el petach beitá, zozonai, a continuação do Passuco, ve'al tikrav el que você não pode se aproximar da casa dela, a casa dela que é zoná, a pessoa não pode passar muito perto do lugar onde ficam as zonotas, a pessoa tem que se afastar disso. Vekama maravhidar ba'amot, e qual distância tem que se afastar disso? 4 amot, pelo menos 4 amot de distância, você não pode passar muito rente à porta, tem que se afastar um pouquinho mais. A Gemara ainda lida um pouquinho com o assunto, mas a gente vê isso na continuação. Escolha.